O texto da reflexão hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Nessa semana agora, dia 31 de outubro, além de ser o nosso aniversário do irmão Rubem, que está ali, né, Rubem? É aniversário da Reforma Protestante, 508 anos da Reforma Protestante. Semana passada eu fiz uma introdução ao assunto, falei um pouco sobre a vida do Lutero. Obviamente que o assunto é bem mais amplo, tem muita coisa por trás, mas falamos resumidamente sobre o tema. Hoje eu quero dar continuidade sobre esse assunto. E hoje eu quero falar sobre os 5 pilares da Reforma Protestante. Alguns o chamam de 5 solas da Reforma. A palavra sola é uma palavra que vem do latim, que significa somente. Os 5 somentes da Reforma. E aí eu resolvi colocar os 5 pilares da Reforma Protestante. Nem sempre a gente está tão inteirado sobre esse tema, e eu acho bom, nós como Igreja Presbiteriana de herança reformada, é bom falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, e as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. O verso 8 e 9 dizem: Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? A salvação. Ela é um dom de Deus, tá? E não por obras ou pelos meus méritos, tá? Para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Semana passada eu falei um pouco também sobre o texto de Romanos 1,17. E nós vimos que esse texto foi um texto foi o texto-chave para a conversão do Lutero. Nós vimos aqui que Lutero era um homem que, atormentado por medo do inferno, isso era muito comum na época dele. O Lutero era um homem da sua época. Nesse momento, esse período medieval, as pessoas tinham muito medo do inferno. As pessoas tinham muito medo da eternidade. E Lutero era um desses homens que tinha muito medo de ir para o inferno. E na biografia dele, ele fala que num momento da vida dele, ele odiava Deus. Porque Deus era um carrasco, parecia muito mais um carrasco do que um Deus. E quando ele encontra Romanos 1,17, que diz que o justo viverá, o justo será justificado, pela sua fé, ele disse que aquilo ali tirou um grande peso das suas costas, né? Ele disse que literalmente aqui, ele havia nascido de novo e que as portas do paraíso tinham se aberto para eles, mediante a revelação de Romanos 1,17. Então, e nessas alturas do campeonato, Lutero já era um professor de teologia, ele já tinha doutorado em teologia, e ele estava ensinando a carta aos Romanos, quando ele tem esse encontro com Romanos 1,17. Imagina, ele já era doutor em teologia. E só aí que ele teve um encontro com Romanos 1,17, que ele sentiu essa libertação em relação à sua salvação. E Lutero, então, ele passa a partir daí a questionar algumas práticas da igreja de sua época, e nós vimos semana passada que ele colocou as 95 teses dele na porta da Catedral de Wittenberg. Eu estive lendo essa semana as 95 teses. A intenção de Lutero não era dividir a igreja. A intenção de Lutero era trazer alguns assuntos para debate. Era muito comum que estudantes colocassem
as suas ideias na porta da catedral, e ali era um ambiente, digamos, acadêmico da época, e que as pessoas se reuniam também para discutir suas ideias e trazer assuntos ao debate. A ideia de Lutero era essa, trazer esse tema para o debate, trazer alguns temas para o debate. Eu disse aqui também que 70 anos antes disso, o Gutenberg lá já tinha inventado a sua prensa, né? E as ideias de Lutero se espalharam em 2 meses pela Alemanha toda, inclusive por outros países, e a coisa pegou fogo nesse sentido. E a partir daí a reforma realmente ela toma uma consistência, porque antes disso alguns outros homens já tinham tido ideias reformadoras, já tinham questionado algumas questões da igreja da época, mas esses homens foram queimados, enforcados, perseguidos, certo? Mas agora a coisa toma um vulto e de fato o fogo da reforma começa a queimar por todos os lugares. E a reforma protestante não foi um cisma na igreja, não foi uma divisão na igreja. A reforma foi um retorno às escrituras. Era essa a ideia dos reformadores, trazer a igreja de volta para as escrituras. Mas aprove Deus que a coisa tomasse os rumos que tomou. A grande questão dos reformadores, não só de Lutero nessa época, de vários outros reformadores, o grande questionamento deles estava basicamente em 2 assuntos. O primeiro deles era quem é de fato a verdadeira fonte de autoridade sobre a vida da igreja. Quem é de fato a autoridade sobre a igreja? Porque na época o Papa era a autoridade absoluta sobre a vida e a prática da igreja. Também tinha a questão do magistério, como eu mencionei aqui. Eu estou relembrando algumas coisas que eu falei semana passada, tá? Tinha a tradição da igreja, e gente, isso ainda existe hoje, tá? O Papa é a fonte de autoridade, a tradição e o clero também, a tradição da igreja. Nessa época tinha um peso igual ou superior às escrituras, a autoridade do Papa, a autoridade do clero e a tradição da igreja tinham tanta autoridade quanto as escrituras, certo? E a igreja medieval, ela estava, gente, mergulhada em uma ignorância completa em relação às escrituras. E quando eu falo de ignorância, eu estou falando de desconhecimento mesmo. O povo comum desconhecia completamente a Bíblia, até porque a Bíblia só existia em latim, as missas eram em latim, e o povo não entendia nada. Então, a mensagem da palavra de Deus realmente não chegava até o povo. E por isso, gente, uma das questões que os reformadores fizeram foi colocar o púlpito no centro da igreja. Isso simbolizando a importância da palavra de Deus para as igrejas. O púlpito ele tem um papel central, então, a partir da reforma, por isso que ele está bem no meio, porque ele nos fala da importância da palavra. Num culto, numa igreja evangélica protestante, a palavra, nós temos a adoração e a palavra. O pregador, gente, nunca é mais importante que a palavra. O pregador nunca é mais importante que as escrituras. O que a gente está vendo hoje é um bando de estrelas na igreja evangélica, dando show, influenciando com a sua oratória, pirotecnias e sua performance. E esses caras acabam muitas vezes se sobressaindo a palavra, e a palavra é uma questão secundária. A reforma nos lembra da centralidade da escritura no culto. Esse lugar tem que ser lugar onde a escritura é ensinada, e o ensino fiel às escrituras. Como diz o Hernandes Dias Lopes, né? As estrelas só brilham quando o sol não está lá, né? Isso é uma questão que a reforma se propôs a consertar, então, trazer a palavra para o povo comum e que ela fosse centro do culto. A primeira coisa que a reforma quis discutir, duas coisas importantes, foi quem é a fonte de autoridade sobre a igreja. É a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a fonte de autoridade. E a segunda questão que os reformadores discutiram muito é
como alguém pode ser salvo? Como alguém alcança a salvação? A igreja, ela tem a função primordial de anunciar a salvação e a obra de Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. A grande comissão, Marcos 16:15, é ide e pregai o evangelho a toda a criatura. O papel primordial da igreja é anunciar Cristo e sua salvação. Agora, e quando a igreja se cala a esse respeito, né? Ou quando a igreja corrompe essa mensagem, o que acontece? Então, o que acontece? Nessa época, a mensagem da Escritura e a mensagem de salvação, elas já não eram algo que se alcançava pela graça de Deus, mas por méritos humanos. Eu falei semana passada aqui que a igreja e o povo comum daquela época eram tomados por crendices. As pessoas tinham muitas crendices no seu coração. As pessoas acreditavam, por exemplo, que a penitência... Eu mencionei aqui que Lutero, ele tinha o hábito de se autoflagelar, e muitas vezes ele era encontrado desacordado por conta disso. Porque as pessoas acreditavam que esse tipo de penitência poderia não perdoar pecados, porque os pecados eram perdoados no momento da confissão. Mas a penitência reduzia, por exemplo, os teus anos no purgatório. Então, eles tinham esse hábito, entre outros, de se autoflagelar. Uma prática muito comum nessa época era a prática de veneração às relíquias. Alguém já ouviu falar de relíquias, de relicário? Então, só a catedral em que Lutero pregava tinha cerca de 19 mil relíquias. E eles acreditavam que a veneração a essas relíquias também poderia diminuir o teu tempo do purgatório. Tem uma questão interessante sobre isso, que, por exemplo, assim, o que eram as relíquias? Existiam relíquias de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Então, por exemplo, gotas do leite de Maria, pedaços da cruz, ossos de santos, o sudário, por exemplo, nessa época eu não sei se o sudário estava lá onde estava, mas esses objetos, a veneração a esses objetos funcionavam... Gente, isso é amplamente atestado, você pode pesquisar isso, tá? As pessoas acreditavam que na veneração a esses objetos, você também teria o teu tempo no purgatório reduzido. Então a igreja havia se desviado profundamente da palavra, dos ensinos das Escrituras. Gente, eu não tenho problema nenhum com católicos, tá? A nossa divergência está nas doutrinas, no campo da teologia, tá bom? Eu tenho muito bons amigos católicos. A nossa divergência está no campo da teologia. Por exemplo, tem um cara que é muito conhecido, inclusive ele refuta as 95 teses de Lutero, chamado Johannes Tetzel. Na época da construção da Basílica de São Pedro, aquilo lá consumiu rios de dinheiro. Então tem obras lá de Rafael, de Michelangelo. Havia um pregador itinerante chamado Johannes Tetzel, que ele começou a trabalhar, foi nessa época que começou a se vender indulgências. Então, você poderia comprar indulgência, o perdão para 1 ano dos teus pecados, para 10 anos. E se a tua família fosse mais abastada, você poderia comprar um título que te dava perdão por 100 anos. E eles diziam que as indulgências te deixavam mais puro que Adão antes da queda. Te deixavam mais puro que Adão antes da queda, pela sua absolvição. O Lutero vai questionar essas questões, tá? E o próprio Tetzel vai também responder a ele depois. Se você ler as 95 teses, você vai ver que há menção não ao nome, mas às práticas desse pregador, então, itinerante. Então, essas duas questões, como um homem pode ser salvo? Gente, olha só, tem muita gente que hoje não acredita que precisa de salvação. Tem muita gente que não acredita que precisa ser salvo. Ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? E uma questão
que a gente precisa pensar, e de fato, você tem convicção da tua salvação? Você, se Jesus Cristo voltasse hoje, é uma promessa da palavra, ele vai vir como o ladrão. Se Jesus Cristo voltasse hoje, você está salvo? Você realmente está salvo e você tem convicção disso? Porque muitas pessoas, você não é salvo porque você é bonzinho, tá? Você não é salvo porque você é uma pessoa boa, tem caráter. Isso aí não compra a tua salvação. Você pode ser uma pessoa muito ética e não ser uma pessoa salva. O que o apóstolo Paulo diz, gente, para quem acha que não precisa ser salvo, ele fala em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. A glória de Deus na Bíblia fala da presença de Deus. Todos pecaram. Isaías tem um texto que Paulo repete, diz que a nossa justiça própria, os nossos atos de bondade são como trapos de imundície. Trapos de imundície eram os panos que as mulheres usavam nos dias de menstruação. E ele diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundície. Por isso que Paulo fala que nós não temos papel nenhum na nossa salvação. É um ato completamente da graça e realizado por Jesus na cruz do Calvário. Paulo vai dizer em Efésios 2:1 que o homem está espiritualmente morto. Jesus fala, deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, a Bíblia trata como pessoas que estão numa condição de morte espiritual e afastados de Deus. É essa a realidade do homem que não está com Jesus Cristo. A Bíblia o declara espiritualmente morto e destituído, afastado da presença de Deus. É muito comum a gente ouvir em redes sociais, na televisão, quando alguém morre, o cara, ele está lá alegrando os céus. Foi lá, trouxe um pouco mais de alegria para os céus. Né? Foi uma pessoa boa e tal, muitos talentos, né? Uma ignorância total em relação ao que a Escritura fala sobre esse assunto. E o ser humano, gente, a teologia reformada, quando você estuda a teologia reformada, os reformadores eles eram extremamente pessimistas em relação à natureza humana. Porque a natureza humana é caída, a natureza humana, o homem, depois de Adão, ele caiu, e a condição do homem é de caído espiritualmente, ele está afastado da presença de Deus. Não se engane com isso. Não se engane com o caráter de pessoas, não se engane com atos de piedade, com atos de boas obras das pessoas que estão aí fora. Esse cara só falta se converter, porque esse cara é muito bom. Ele faz o bem para todo mundo, o lugar dele lá no céu está garantido. Quem disse isso? Quem disse isso? Que você pode comprar a tua salvação? Quem te disse que qualquer ato teu pode te levar para o céu? Quem te disse isso? Biblicamente isso não se sustenta. Os reformadores eram pessimistas em relação ao homem e à natureza humana, porque eles entenderam que o homem está caído e necessitado da presença e da obra da cruz de Jesus Cristo. Essa é a teologia dos reformadores, não é por obra humana. Então, a salvação, gente, ela é a reconciliação do homem para com Deus, tá? E quando você é salvo, a obra da cruz do Calvário, a obra de Jesus Cristo, ela te liberta de toda a culpa do pecado. Cristo na cruz encravou todos os teus pecados, lançou fora os teus pecados. É pela cruz do Calvário que nós alcançamos o perdão das nossas dívidas. Na cruz, o Senhor Jesus te libertou do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Ele te libertou da culpa do pecado. Ele te libertou do poder do pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre a tua vida. Você não é mais um escravo do pecado. E você tem condições de viver pela obra dele uma vida santa.
E também ele te livrou da presença do pecado. Um dia o pecado, nós não estaremos mais na presença do pecado e nós não haveremos de pecar mais. A obra da cruz foi completa, foi plena. E essa obra vem de Deus. Os 5 pilares da reforma, então, eu quero mencionar eles aqui. Gente, os reformadores, eles divergiram em muitas coisas. Em várias questões teológicas, eles não deram as mãos. Mas nessas que eu vou mencionar aqui, houve unanimidade. Esses 5 solas da reforma protestante não foram criados nessa época. Eles são uma espécie de um resumo, de uma síntese da mensagem dos reformadores com base na palavra de Deus. São os pilares, então, da reforma, tá? O primeiro sola da reforma protestante é somente a Escritura. A reforma trouxe essa herança para nós. Somente a Escritura Sagrada é a fonte de autoridade sobre a igreja e sobre a vida de cada cristão em Jesus. Somente a Escritura, entendeu? Não são as tradições da igreja, não é a autoridade do Papa, tá? Porque se o Papa falar qualquer coisa que vai contra a Escritura, ou quem quer que seja, pastor, quem quer que seja, nós ficamos com a palavra. Ela é a fonte de autoridade. Por isso, gente, o diabo quer que você permaneça ignorante em relação à palavra. Por isso, o diabo quer que a igreja permaneça analfabeta biblicamente falando. A reforma trouxe isso. A Bíblia é a autoridade final e infalível sobre a igreja de Jesus Cristo. Ela é a autoridade final em questões de matéria de fé e de prática de vida do cristão. Não são outras coisas, não é tradição, não é autoridade de líder qualquer, mas a Escritura Sagrada. E qualquer doutrina, qualquer ensino que a gente ouça, precisa passar pelo crivo da Bíblia, das Escrituras. É aqui que a gente vê e que a gente filtra se está de acordo com a Escritura ou não. Nós não somos guiados por outras vozes. Eu não sou guiado por vídeo do YouTube. Nós não somos guiados por vídeos do Instagram, de aquilo que os líderes estão dizendo lá. Gente, eu como pastor, as pessoas me mandam vários videozinhos. E esses dias eu recebi um vídeo de um pai de santo, mencionando a Bíblia e tal, e aí eu respondi para a pessoa, olha só, isso aqui não é bíblico, entendeu? Não é bíblico, não passa pela Bíblia isso. Precisa passar pelo crivo da Bíblia, por isso o crente tem que conhecer a Bíblia, gente. Crente tem que ler a Bíblia. Tem que parar de ficar vendo às vezes videozinho no YouTube, no Instagram, o fulano disse isso, o fulano disse aquilo. A Bíblia fala que nos últimos tempos iam se multiplicar os falsos líderes, querendo ser mestres, enganando o povo de Deus. E eles estão se multiplicando. Por isso você tem que conhecer a tua Bíblia, meu querido irmão e minha querida irmã. Você tem que ler a palavra, você tem que ler os evangelhos. Mastigue os evangelhos, coma os evangelhos. Conheça bem Jesus Cristo, aquilo que Ele falou, os seus ensinos. Quanto tempo do nosso dia, da nossa semana, nós gastamos ou investimos na leitura das Escrituras Sagradas? A grande verdade é que o povo de Deus hoje, eu não quero ofender ninguém com isso, me parece tão analfabeto bíblico quanto. Porque a gente conhece versículos isolados, e aqueles que a gente acha mais legal, que tem promessas, caixinha de promessas. Por isso a importância de lermos a palavra, lermos Romanos, lermos as cartas do apóstolo Paulo, lermos o livro de Hebreus. Se você quiser conhecer Jesus Cristo, vai para Hebreus. Aquele que estava lá na criação e pelo poder da sua palavra Ele criou e sustenta todas as coisas. O grande sumo sacerdote, o autor e consumador da nova aliança, o autor e consumador da nossa fé. Você precisa conhecer Jesus. E é pela palavra que nós conhecemos Jesus Cristo, gente.
A palavra tem o poder de incendiar nossa fé. A palavra tem o poder de nos tirar da mornidão espiritual, da apatia espiritual, da indiferença espiritual. A palavra tem o poder de reavivar nossa fé. Foi isso que ela fez na vida dos reformadores. O primeiro pilar da reforma foi somente a Escritura Sagrada, como regra de fé e de prática para a vida da igreja e do cristão. O segundo pilar da reforma, gente, foi somente Jesus Cristo. Solos Christus. Somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Eu vou pedir aí, Gustavo, por gentileza, que você projete o texto de Atos 4:12. Somente a palavra, somente Jesus Cristo. Nós não temos a necessidade de sacerdotes, de santos, nem de quem quer que seja para intermediar a nossa relação com Deus. É somente Cristo. A Bíblia estabeleceu pastores, estabeleceu mestre e estabeleceu líderes, mas eles não são intermediadores entre nós e Deus. Somente Cristo. A vida sem pecado de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário e a sua reconciliação, a sua ressurreição, são suficientes para que a gente seja justificado diante de Deus. Mais nada. A vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo são suficientes. Hebreus diz que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente sumo sacerdote. Romanos 3, 24 e 25 diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Somente Jesus é o mediador. Nós não precisamos de mais ninguém. A nossa relação com Deus é através de Jesus Cristo. Jesus diz: ninguém veio ao Pai se não for por mim. Atos 4:12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Palavra de Deus. Não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro. Essa conversa fiada de que as religiões levam a Deus, isso é mentira. Não há religião, não há pessoa, não há líder que te leve a Deus. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12, grave esse verso. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo. Somente através de Cristo Jesus. Esse foi o segundo pilar da reforma. Somente a palavra, somente Jesus. O terceiro pilar da reforma é somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus, é somente pela graça. E a graça, gente, ela é algo que Deus nos concede gratuitamente. Não há necessidade de pagar nada pelo perdão dos pecados, ou de corresponder a Deus de qualquer outra forma. Nós somos perdoados pela graça de Deus, é o que Paulo fala no verso que nós lemos. É um dom gratuito de Deus, isso não vem de vós. Somente pela graça, não é por méritos humanos, não é pelas nossas obras, não é por nenhum esforço que a gente possa fazer, tá bom? É pela graça de Deus, foi isso que Lutero entendeu. Somente a graça. Você não precisou fazer nada para ganhar o perdão de Deus. E você não precisa fazer nada para manter o perdão de Deus sobre a tua vida. Na célula eu falei essa semana que num devocional do Spurgeon, ele diz que a capacidade de Deus te perdoar é infinitamente maior do que a tua capacidade de pecar. A capacidade de Deus de perdoar você e os teus pecados é infinitamente maior do que a tua capacidade de pecar. Então é pela graça que nós somos salvos, nós não precisamos fazer nada. Absolutamente nada. Ele fez tudo. A salvação, gente,
Foi um ato unilateral. Deus veio em direção ao homem. Deus veio em direção ao homem. Muitas vezes a gente tem essas questões no coração, né? Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada. Meu Deus, eu perdi minha salvação. Se Jesus voltar agora, eu estou ferrado. Tem gente que pensa isso, mas e se Jesus voltar e eu tiver brigado com a minha esposa? Foi dormir, cada um virado para um lado lá e querendo se estapear, e Jesus voltou no meio da madrugada. Já era. Já foi. Gente, não é assim que funciona, tá bom? A graça de Deus é infinita. Gente, essa mensagem é libertadora. É libertadora isso. Você é aceito por Deus. Somente a palavra, somente Jesus Cristo, somente a graça de Deus. O quarto pilar da reforma é somente a fé. Somente pela fé. Somente pela fé e não pelas obras. Gente, não é penitência, não é caridade, não é nada que a gente possa fazer, é a fé. A fé que nos salva. Você só vai ser salvo pela fé. É o que a gente precisa, é crer na obra redentora de Jesus Cristo. A fé, a salvação pela fé é o cerne da teologia da Reforma Protestante. A fé, por sua vez, é o instrumento pelo qual recebemos a salvação oferecida gratuitamente pela graça. As obras, gente, são um resultado da nossa salvação. O crente, a Bíblia diz que o crente em Jesus seria reconhecido pelo amor que ele tivesse uns aos outros. E o amor se dá através de obras. O amor se dá na prática. O amor é sacrifício de uns pelos outros. Mas isso é resultado da nossa salvação. Isso não é um meio para sermos salvos. Então, nós praticamos e devemos praticar as boas obras. A Bíblia diz, gente, que a árvore estéril vai ser cortada. A vida do cristão, por outro lado, estou salvo, beleza. Mas a Bíblia fala que a gente não pode ser galhos estéreis. O galho estéril vai ser arrancado. Não adianta só dizer que é salvo e a tua vida não demonstra isso. E você não tem boas obras, digamos assim, como evidência da tua salvação, como fruto da tua salvação. Todo galho que não dá fruto, Jesus fala, vai ser cortado e lançado no fogo. Por quê? Porque as nossas obras são resultado, são evidências de que fomos salvos. Se nós dissermos que somos salvos e que cremos em Jesus, mas vivemos uma vida dupla, vivemos uma vida em pecado, vivemos uma vida na avareza, vivemos uma vida na pornografia, vivemos uma vida sei lá de que jeito, isso não é evidência de salvação. Você não foi salvo coisa nenhuma, porque a salvação te liberta do poder do pecado. A salvação tem como evidência uma vida de santidade. Jesus não vai vir buscar uma noiva suja, de roupa suja. Também não é oba-oba. Estou salvo e pronto. Vai vir buscar gente que está de vestes brancas. Pessoas que se santificaram, pessoas que honraram o sacrifício feito na cruz do Calvário. Então, as nossas obras são evidência da nossa salvação, não um meio para alcançarmos a nossa salvação. É o fruto, né? E nunca a raiz. Eu estou indo para o quinto pilar. Preste bem atenção, o quinto pilar da reforma. A glória somente a Deus. Só lhe deu glória, no latim. A glória, e aqui é o fruto da salvação. Por quê? Porque a partir desses 4 primeiros pilares, nós temos o quinto, que é o fruto da nossa salvação. Tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Este é o propósito dos solas anteriores, dos pilares anteriores. Tudo que o cristão faz, seja na adoração, no seu serviço, na sua vida pessoal,
deve ser motivado pelo desejo de glorificar a Deus. Meu irmão, lá no teu trabalho, a tua vida precisa dar glória a Deus lá. Você precisa ser testemunho e glorificar a Deus no teu trabalho. A maneira como você usa o teu dinheiro glorifica a Deus? Ou você usa o teu dinheiro somente para o teu bel prazer? Deus é glorificado na maneira como você usa o teu recurso, os recursos que Ele colocou nas suas mãos. Deus é glorificado na forma como você vive dentro da sua casa. Deus é glorificado através dos talentos e dons que você recebeu. Esse glória somente a Deus, esse quinto pilar, é fruto dos outros 4. Na vida do cristão, ele vive uma vida para a glória de Deus. Ele cria os filhos dele para a glória de Deus. Ele tem um relacionamento com os pais dele que glorifica a Deus. Ele tem amizades que glorificam a Deus. O conteúdo que ele assiste na internet glorifica a Deus. Uma vida entregue à glória de Deus, é uma vida consagrada a Deus. Esse tem que ser o alvo do cristão. Se você nasceu de novo realmente, se você passou pela experiência do novo nascimento, se você realmente teve uma experiência de salvação, a tua vida precisa ser uma vida que glorifique a Deus em tudo. E se ainda não é, deve ser o nosso alvo. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Esse pilar abrange toda a nossa vida. O nosso trabalho, a nossa família, o nosso dinheiro, o nosso tempo. O nosso tempo. Tudo foi comprado por preço. Lembre-se que você não é cidadão mais desta terra. Você é um peregrino, você é um estrangeiro nessa terra. Por isso, tudo que a gente faz aqui precisa, de fato, glorificar a Deus. Eu estou chegando ao final dessa mensagem, mas a reforma nos trouxe essa consciência. Nos trouxe essa consciência de que a nossa vida é para a glória de Deus. Então a reforma não foi simplesmente um evento que aconteceu lá em 1517, mas a reforma ela precisa ser constante na minha vida e na sua vida. Quem tem um trabalho aí, sabe que em muitas áreas você precisa estar se atualizando constantemente, senão você fica para trás. Constantemente a gente tem que estar se atualizando. Traduzindo isso, trazendo isso para a nossa vida cristã, nós constantemente precisamos estar nos reformando, voltando a viver uma vida para a glória de Deus, voltando a viver uma vida em comunhão com a igreja de Jesus Cristo, voltando sempre a viver uma vida em santidade, todos os dias vigiando em relação a isso. A igreja precisa estar sempre se reformando. A questão que eu quero perguntar hoje, se Jesus voltar hoje, como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida com Deus hoje? Quem sabe hoje é um dia de reforma. Quem sabe hoje é um dia de se consertar. Ou quem sabe hoje é um dia para você dizer, Senhor, eu quero de fato que o Senhor assuma o senhorio da minha vida. E eu quero pedir para os meninos subirem novamente aqui. Nós vamos orar juntos. Essa mensagem foi muito breve sobre a reforma, tá? Eu queria orar hoje por uma renovação de votos com Deus aqui. Quem sabe você precisa renovar a tua aliança com Deus? Quem sabe você precisa renovar a tua vida com Deus, renovar a tua aliança com Deus? Quem sabe a forma como você está vivendo hoje é um cristianismo apático, indiferente. E quem sabe você não precisa colocar a tua vida diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero alcançar isso, eu quero viver uma vida para a glória do Senhor, e eu quero também que a minha vida, Senhor, esteja nas tuas mãos e que tu seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe uma coisa que eu vejo? Nós muitas vezes recebemos Cristo como o nosso Salvador, mas não o aceitamos como Senhor.
Porque o Senhor diz respeito a outra coisa, e eu vou obedecer a tudo que Ele manda. Então todos nós queremos um Salvador, mas nem sempre queremos um Senhor. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé? Tem alguém aqui hoje que gostaria de fazer uma renovação na sua vida com Deus? Ou quem sabe você quer dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que o Senhor tome conta da minha vida. Quem sabe você precisa dar esse passo hoje, renovar a tua fé, renovar o teu compromisso, renovar a tua vida com Deus. Nós vamos cantar um cântico aqui, depois eu vou finalizar o culto em oração. Senhor, vem e nos renova nessa manhã, Pai. Renova, Senhor, a nossa vida espiritual, Pai. Senhor, renova a nossa vida espiritual. Renova, Senhor, nessa manhã nós queremos renovar o nosso compromisso com a palavra. Queremos renovar o nosso compromisso com a igreja, com a comunidade, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que Tu venha nos reformar, Senhor. Deus, a reforma, ela é só um lembrete, Deus, de algo que precisa ser renovado constantemente na nossa vida, Pai. Eu quero orar por aqueles aqui, Senhor, que porventura ainda não tem um compromisso com o Senhor. Eu quero orar pelo novo nascimento. Eu quero orar por novo nascimento nessa manhã. Eu quero orar por salvação. Eu quero orar, Espírito Santo, para que Tu nos renove. Eu quero orar, Senhor, para que Teu precioso Espírito possa nos encher de vida, nos encher de alegria, nos encher, Senhor, Deus, de gozo diante do Senhor, Pai. Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós queremos viver uma vida para a Tua glória. Nós queremos que a nossa família glorifique o Teu nome. Queremos glorificar o Teu nome na maneira como nós usamos o nosso tempo, como nós, Senhor, administramos o nosso tempo. Queremos glorificar o Teu nome na maneira como nós administramos os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos. Pai amado, nós queremos que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que reflita a Tua presença, Senhor, que venha refletir a Tua presença, Pai. Renova a vida de cada um aqui, renova aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, Senhor. E glorifica o Teu precioso nome no meio dessa igreja que está em plantação, Senhor, que está em fase de plantação. Que essa igreja, Senhor, sirva para glorificar o Teu nome, seja um instrumento para glorificar o Teu nome. Que de fato o Senhor reine neste lugar, que de fato, Senhor, Tu se assente no trono, Deus amado. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Seu Espírito sejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém, amém.